Olha só, tem uma mudança, e não é pequena, é gigantesca, sendo planejada bem debaixo dos nossos narizes para o sistema financeiro global. E quem está liderando isso? Um grupo de nações bem poderosas que simplesmente decidiu que as regras do jogo, como a gente conhece, precisam ser totalmente reescritas. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só. Acordar daqui a uns 10 anos, o mundo parece mais ou menos o mesmo, mas aquela moeda que sempre regeu a economia global, que sempre esteve no centro de tudo, Ela simplesmente não manda mais. O centro de gravidade da economia mundial, de repente, não fica mais em Washington. E isso pode parecer roteiro de filme, mas não é ficção científica, não. Esse é o plano real e em andamento que está sendo colocado em movimento pelo grupo que a gente conhece como BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ok, para a gente entender o que o BRICS quer mudar, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o poder que eles estão desafiando. Afinal, como foi que o dólar se tornou tão dominante? Bom, essa história começa lá em 1944. O mundo estava saindo da guerra, precisando de estabilidade, e o dólar, que na época era lastreado em ouro, virou essa âncora. Só que aí, em 1971, os Estados Unidos cortaram esse vínculo. E a partir daquele momento, o valor do dólar passou a ser sustentado por algo bem mais abstrato, mas igualmente poderoso: a pura e simples confiança no poder econômico e militar americano. E foi aí que os Estados Unidos ganharam um tipo de superpoder econômico invisível, que é conhecido como privilégio exorbitante. Basicamente é isso. Eles têm a capacidade de imprimir a moeda que todos os outros países do mundo precisam para negociar entre si. Para entender isso, a melhor analogia é pensar num jogo de pôquer. Só que nesse jogo, um dos jogadores é o dono do baralho e também o dono das fichas. O resto do mundo precisa dessas fichas, os dólares, para poder continuar jogando. E qual é a grande sacada? Se o dono da mesa precisar de mais fichas para ele não precisa ganhar. Ele simplesmente imprime mais. Enquanto isso, todo mundo na mesa tem que ralar muito para conseguir cada uma delas. E por décadas, o mundo meio que aceitou essa dinâmica. Mas sabe, a insatisfação foi crescendo. E agora o que a gente está vendo é uma verdadeira revolta se formando. A pergunta é, por que agora? Porque esse poder todo tem um custo, e um custo bem alto para os outros países. Quando os Estados Unidos decidem subir os juros, por exemplo, economias como a do Brasil sofrem imediatamente com a desvalorização da moeda. E o ponto mais crítico: o sistema do dólar pode ser e é usado como uma arma. Com sanções é possível congelar as reservas de um país inteiro da noite para o dia, cortando o acesso dele ao sistema financeiro global. E essa frase resume perfeitamente a percepção que se espalhou principalmente depois das sanções pesadas contra a Rússia. É um sentimento de vulnerabilidade que acabou unindo esses países. A ideia de que a sua soberania econômica, na verdade, está nas mãos de outra nação. E o que é super interessante aqui é que, embora o objetivo seja comum, as motivações de cada um são bem diferentes. A China, por exemplo, quer fortalecer a sua própria moeda e, claro, enfraquecer Washington. A Rússia precisa, desesperadamente, de uma forma de contornar as sanções. A Índia está buscando um equilíbrio de poder. E o Brasil? Bom, o Brasil almeja mais autonomia financeira. No fim, todos esses caminhos levam a um único ponto: a necessidade de ter uma alternativa. E é isso que nos leva à parte mais radical, mais ousada de todo esse plano dos BRICS: a ideia de criar um sistema financeiro paralelo com uma moeda própria. A proposta que está na mesa é a seguinte: criar uma moeda que não seja baseada na confiança em um único país, mas sim em ativos reais, tangíveis. Uma moeda digital que seria lastreada numa cesta de commodities, como ouro, petróleo, minérios, recursos que esses países têm de sobra. Na prática, ia funcionar mais ou menos assim. O Brasil vende soja para a Índia. Em vez de a transação passar pelo dólar, ela aconteceria diretamente na nova moeda BRICS. O sistema do dólar seria simplesmente ignorado, criando um circuito comercial totalmente independente. Claro, a ideia é revolucionária, mas os obstáculos, nossa, são gigantescos. Primeiro, a confiança mútua entre os membros, que têm interesses tão distintos. Pensa na rivalidade histórica entre China e Índia. Depois, a tecnologia, que precisa ser extremamente segura e à prova de falhas. E, óbvio, a oposição política e econômica dos Estados Unidos, que a gente sabe que vai ser feroz. O que a gente tem, então, é um verdadeiro tabuleiro de xadrez financeiro. De um lado, os BRICS estão criando o seu próprio banco, planejando essa moeda de commodities. Do outro, os Estados Unidos mantêm o controle sobre o FMI e o Banco Mundial, dominam a rede de pagamento SWIFT e, ao mesmo tempo, aceleram o desenvolvimento do seu próprio dólar digital. É uma disputa de estratégias.
E essa disputa toda se desenrola num campo que vai muito, mas muito além de planilhas e taxas de câmbio. Isso aqui está redefinindo as próprias fundações do poder global. No fim das contas, a questão é essa. Quem controla a moeda global, controla o comércio, controla as sanções e, em última análise, controla a narrativa geopolítica. O que está em jogo aqui é quem vai ter a caneta na mão para escrever as regras do mundo nas próximas gerações. E como é que isso afeta o dia a dia? Bom, um dólar mais fraco poderia, por exemplo, deixar aquele celular importado mais barato. Por outro lado, um sistema financeiro global todo fragmentado poderia gerar muita instabilidade e incerteza, impactando investimentos e empregos. Para um país como o Brasil, isso pode significar mais autonomia, sim, mas também novas pressões vindo de todos os lados. Porque, na essência, dinheiro é isso. É poder concentrado na forma de fé. A fé de que ele vai ser aceito, a fé de que seu valor vai ser mantido. O que os BRICS estão tentando fazer, no fundo, é uma revolução nessa fé. Eles querem redistribuí-la para que ela não pertença mais a uma única nação. E essa frase resume perfeitamente o momento histórico que a gente está vivendo. Enquanto o sistema que a gente conhece hoje foi forjado no calor de uma guerra mundial, o novo sistema pode emergir de algo muito mais sutil, mas igualmente transformador. Uma ideia que desafia o status quo. Olha, talvez esse projeto dos BRICS não dê em nada, ou talvez leve décadas para se concretizar. Mas o simples fato de essa tentativa estar acontecendo já muda o jogo. A questão que fica no ar é, com as bases do sistema antigo começando a mostrar rachaduras, quem vai ter a força e a visão para construir o que vem a seguir? O rumo da história, mais uma vez, parece estar em aberto.